Agora, pessoal, vocês têm acompanhado, né, que nos últimos dias nós temos conversado com diversos políticos que estão envolvidos com a transição de governo. Isso para trazer o máximo de informação para vocês. Hoje a gente segue nessa missão, recebendo aqui no estúdio o deputado federal mais votado do estado de São Paulo, Guilherme Boulos. Foi eleito pelo PSOL de São Paulo com mais de 1 milhão de votos. E aqui comigo para essa entrevista também o nosso colunista Igor Gadelha. Uma ótima tarde, deputado. Obrigada pela presença. Igor, boa tarde também. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Igor. Uma satisfação estar com vocês aqui no Metrópolis. A satisfação é nossa, viu, deputado? Bom, eu já quero começar te perguntando o seguinte. O senhor faz parte da equipe de transição, né, no núcleo que vai cuidar da habitação. Hoje o presidente eleito Lula disse que não necessariamente quem faz parte da transição vai virar ministro. Ele disse, né, que pode ser e não pode ser que isso aconteça. E aí minha pergunta de cara é: qual vai ser o seu papel a partir do ano que vem? Na Câmara ou na esplanada dos ministérios? Olha, Larissa, a prerrogativa de indicar ou não ministros cabe exclusivamente ao presidente Lula, que recebeu isso do povo brasileiro com mais de 60 milhões de votos. Eu fui eleito deputado federal por São Paulo com muito orgulho, deputado federal mais votado da história da esquerda brasileira, com mais de 1 milhão de votos, e pretendo exercer meu mandato na Câmara em 2023, fazendo esse fronte que vai ser tão importante, porque nós vimos o que foi no governo Bolsonaro, o papel do Centrão, o debate do orçamento secreto, várias das pautas do presidente Lula para reconstruir o Brasil vão passar pelo parlamento, vão passar pela Câmara dos Deputados. É na Câmara que eu pretendo atuar. Deputado, obrigado pela entrevista. Há uma discussão interna ali no PSOL, a Larissa perguntou se o senhor ia ser ministro, mas há uma discussão interna ali no PSOL, se o PSOL deve participar do governo com cargos. Qual a sua posição pessoal? O PSOL deve ser convidado por Lula a aderir ao governo com cargos, seja em ministério, seja no segundo escalão? O que o senhor pensa sobre isso? Igor, primeiro, não faz sentido nenhum fazer uma discussão sobre participação no governo quando não houve convite. Mas o partido fez, né, internamente esses últimos dias, né? Não. Discussão sobre participação no governo não fez. O partido fez a discussão sobre participação na equipe de transição. E o partido decidiu participar da equipe de transição. Eu fui indicado para participar e o Juliano Medeiros, presidente nacional do partido, também. Em relação ao governo, eu não vou discutir se eu vou ou não, com que roupa eu vou para uma festa que eu não fui convidado. Certo? Então, o presidente Lula está montando, existe muita especulação, mas, na verdade, não existe nenhum ministro indicado. O presidente Lula vai fazer essa discussão junto com a coordenação da equipe de transição, com a Gleisi, com o Geraldo Alckmin, com o Mercadante, e havendo um convite ao PSOL, o PSOL vai discutir nas suas instâncias se participam ou não. Mas o placar que foi apertado ali, que eu vi, né, da votação, para autorizar, né, o senhor a participar da transição, isso indica talvez uma certa resistência no partido à participação no governo mesmo, ou não? Felizmente, o PSOL é um partido que tem diversidade interna, tem pluralidade, tem vida interna democrática e de debates. Tinha gente dentro do PSOL que defendia não apoiar o Lula e ganhou uma posição a qual eu defendi, que foi a posição de entrar na coligação do Lula, de apoiar o Lula, de apoiar o Fernando Haddad para o governo de São Paulo. Isso é parte natural de um partido que tem uma vocação democrática. Deputado, o presidente eleito Lula foi eleito, né, com uma frente ampla ali, e alguns comentários dizem que a transição busca o equilíbrio entre os campos políticos, dando como exemplo o senhor em um polo e economistas como Pércio Arida e André Lara Rezende do outro. Como que o senhor avalia essa comparação? Existe esse antagonismo todo? Olha, eu diria que existem diferenças. Como em toda frente ampla, ela é ampla justamente porque ela pega um espectro diverso da política e da sociedade brasileira. Eu sou, assim, uma figura que vem dos movimentos sociais, com posições de esquerda, sou de um partido de esquerda. E existe também nessa frente figuras que não são de esquerda, que estão em outros campos políticos, que têm outras visões políticas. O presidente Lula teve a capacidade de organizar uma frente de figuras distintas, de partidos políticos distintos, para derrotar uma ameaça democrática. Essa frente ampla em torno da democracia, para derrotar o risco que o Bolsonaro representava, ela foi vitoriosa nas urnas. Agora, é preciso construir uma equação. O que eu defendo? Né? Sem prejuízo à participação de cada um dos setores que teve um papel na eleição do presidente Lula.
Mas eu defendo que o programa que foi eleito no dia 30 de outubro é um programa de mudanças. É um programa que, como o presidente Lula disse hoje no seu discurso lá no CCBB, um programa que vai pautar o combate à fome, um programa que, desde o princípio, defendeu a revogação do teto de gastos. Isso não é surpresa para ninguém, isso estava no programa de governo aprovado. Um programa que vai buscar ampliar os direitos trabalhistas nesse país, revendo a reforma trabalhista que foi aprovada em 2017. Um programa que vai retomar investimento público para geração de emprego e renda, que vê o dinheiro despendido no SUS, na educação, em moradia popular, em infraestrutura, não como um gasto que tem que ser condenado, mas como um investimento que, inclusive, traz retorno aos cofres públicos depois com a arrecadação tributária. Este programa foi o programa que venceu nas urnas. E é esse programa que nós vamos trabalhar para que seja implementado a partir do dia 1º de janeiro. Deputado, o senhor vai participar, como a gente já disse, da área de habitação, né? O que o senhor pretende levar, o que o senhor pretende propor como prioridade? A gente sabe que o orçamento está apertado, embora estejam ali analisando a PEC para abrir um espaço no orçamento. O orçamento é apertado, principalmente até nos programas do Minha Casa Minha Vida, né? Que tem um pouco a ver com a habitação. O que o senhor pretende propor como prioridade para esse início do governo a partir de 2023? Igor, o grupo que eu vou fazer parte agora na transição é o grupo de cidades, mais até do que habitação, sim. E eu acho que esse é um ponto importante, tá? Porque nós precisamos pensar a moradia não apenas como construção de casa e de conjuntos habitacionais. Nós precisamos pensar a moradia integrada a um conceito de direito à cidade, a um debate, inclusive, de redução de distâncias entre local onde as pessoas vivem e local onde as pessoas trabalham. Nós sabemos que um dos grandes problemas das metrópoles brasileiras, seja aqui em Brasília, no DF, com as cidades satélites, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Recife, é que os mais pobres foram, ao longo do processo histórico, jogados para as periferias e que a maior parte de oferta de emprego está nas regiões centrais. Então as pessoas fazem um périplo de 2 horas dentro de um transporte público lotado para poder ir até o trabalho e depois voltar para casa. O debate que nós queremos fazer é de construir moradia mais próxima aos locais de trabalho, em locais onde tem infraestrutura urbana, serviços públicos, equipamentos de cultura, equipamentos de lazer, ou seja, não apenas pensar teto, mas pensar cidade. Eu acredito que a nova versão de um programa habitacional do governo Lula precisa contemplar essa visão que está sendo discutida hoje no mundo todo. É uma discussão de vanguarda nas grandes cidades do mundo todo, na política urbana internacionalmente. Agora, nós temos uma urgência agora. E a urgência é garantir que a moradia e políticas urbanas, investimentos básicos em saneamento, em outras áreas, entrem na PEC da transição, entrem no orçamento de 2023. Porque nós temos algumas prioridades. Logicamente, o presidente Lula já disse isso. É poder ter o reajuste real do salário mínimo, é poder ter o Bolsa Família de R$600, é poder acabar com umas maldades que é inacreditável que o governo Bolsonaro fez na LDO, sim, como merenda escolar e farmácia popular. Mas nós precisamos garantir que obras que estão paralisadas, obras que já estão com alvará de execução e não foram iniciadas de moradia, sejam iniciadas e tenham orçamento para isso em 2023. Sim. Então o diálogo que eu vou ter logo mais, inclusive lá no CCBB, com a coordenação da transição, e vou buscar esse diálogo com o relator do orçamento, com a Câmara dos Deputados, é um diálogo de garantir também moradia no orçamento de 23. Agora, deputado, já que o senhor citou a respeito da PEC da transição, né? Qual que é a expectativa? Ela deve passar com facilidade pelo Congresso? E há muitos parlamentares que estão defendendo, na verdade, uma medida provisória. Qual que é o caminho a ser percorrido aí? Olha, Larissa, eu não estou participando do debate desse formato. Quem está conduzindo isso é o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, junto com o presidente Lula, com a Gleisi, o Mercadante, que formaram, vamos dizer assim, essa coordenação da equipe de transição. Então, não saberia lhe dizer hoje qual é o caminho que eu tenho visto e que todos têm apostado mais, é o caminho da PEC, né? Até, não sei se há algum debate de correção de rota, me parece que não. Agora, eu acho que o presidente Lula vai ser capaz de construir uma base de sustentação ampla no Congresso Nacional, né? Tanto porque sai legitimado das urnas, né? Quanto porque vários outros partidos, seja do centro político, ou mesmo até do bloco do centrão,
já se colocaram publicamente. Do PT Esse compromisso foi público. O presidente Lula disse isso publicamente, Fernando Haddad reiterou agora na ocasião das eleições, o Luiz Marinho, presidente do PT, reiterou isso ontem no jornal Valor Econômico, Gleisi Hoffmann já falou isso em inúmeras oportunidades. Esse compromisso de construir uma frente em torno do nosso nome para 2024 é público e vamos trabalhar por ele daqui até lá. Agora, o meu foco nesse momento, nós acabamos de sair de uma eleição, né? Para entrar na próxima eleição ainda tem um tempo. Meu foco nesse momento é focar no Congresso, agora na transição, ajudar o presidente Lula no processo de transição na área de cidades e moradia e no ano que vem focar no Congresso Nacional. E tem trabalho pela frente, por isso que já vamos encerrar a entrevista te agradecendo muito, deputado federal Guilherme Boulos. Obrigada pela participação aqui no Boletim Metrópolis. Eu que agradeço, Larissa, Igor, uma satisfação sempre estar aqui com vocês. Até a próxima. Para contribuir com a governabilidade. Então eu acho que nós vamos conseguir tanto aprovar a PEC de transição como os pacotes iniciais de investimento que o governo Lula vai precisar. Deputado, muito se fala em alguns, principalmente no agronegócio, eles falam de um temor, né, isso nas palavras deles, de que o governo Lula venha a ter invasões de terras, o senhor que vem ligado ao movimento, né, dos sem terras. Como é que o senhor responde a essa afirmação dessas pessoas do agronegócio, de que acham que o governo Lula vai incentivar o retorno das invasões de terra ou das ocupações, também como vocês gostam de chamar? Igor, veja, eu fico impressionado. Eu fico impressionado como, às vezes, a desinformação ela pauta alguns setores da política e da economia brasileira. Não é? Primeiro, o movimento sem terra no campo, assim como o movimento sem teto na cidade, não é uma obra que nasce do acaso, não é? Ou nasce do solo como se fosse cogumelo. É uma obra que vem das desigualdades históricas e estruturais do nosso país. Esse país tem uma dívida histórica com a reforma agrária. É um país com uma capacidade de produção tremenda, com uma área agricultável tremenda e que tem milhões de pessoas que não podem plantar, que não têm terra. Esse país tem uma dívida histórica com a reforma urbana. É um país com mais de 7 milhões de famílias sem moradia digna e com milhões de imóveis abandonados que não cumprem função social. Então, as ocupações de terra são resultado disso. E elas, quando se fala em volta, nunca deixou de haver ocupações de terra, inclusive durante o governo Bolsonaro, seja no campo, seja na cidade. Agora, se há uma política pública de assentamento e de reforma agrária no campo, se há uma política pública de moradia e de reforma urbana na cidade, né, isso certamente reduz as tensões e reduz as ocupações, é natural. Perfeito. Deputado, na tua avaliação, qual que vai ser o maior desafio desse próximo governo? Eu acho que o grande desafio que o presidente Lula e que o governo terá é o desafio de combater o legado de desigualdade deixado pelo Bolsonaro nesses 4 anos. Aliás, pelo Bolsonaro e pelo Temer, desde o golpe de 2016. O Brasil voltou ao mapa da fome. O Brasil chegou ao pior nível de investimento público dos últimos 50 anos. O Brasil retrocedeu em várias áreas, desde programa de vacinação, né, até educação pública, ensino superior, ou seja, nós tivemos profundos retrocessos. Então, o presidente Lula vai ter um desafio de reconstruir esse país com um combate à desigualdade social. Eu citaria, Larissa, 3 pontos que, do meu ponto de vista, são chaves para a agenda que nós vamos precisar enfrentar a partir de 2023. O primeiro é justamente a retomada do investimento público. Ou seja, retomar investimento em obras de habitação, em obras de saneamento básico, em obras de infraestrutura, seja infraestrutura urbana, seja infraestrutura da economia nacional, porque essas obras têm um papel de geração de emprego e renda. Então, elas aquecem a economia, inclusive estimulando o investimento privado. Porque se você, pensa, Larissa, você é dona de uma empresa multinacional. Você vai investir no Brasil se as pessoas estão sem dinheiro no bolso para comprar? Ninguém vai. Você vai investir se tem demanda aquecida. E o investimento público é um dos mecanismos de aquecer a demanda, de num momento de crise fazer a economia girar. O presidente Lula com certeza está comprometido com essa ideia. Um segundo ponto é um pacote social. Para além da retomada da economia, que, óbvio,
também tem implicações sociais, porque reduz desemprego, porque aumenta a renda, porque aumenta a massa salarial, você tem que ter um pacote social, do meu ponto de vista, focado no combate à fome, focado na moradia popular, ou seja, focado nas necessidades mais urgentes das pessoas. Nós temos 33 milhões de pessoas com fome num país que é o terceiro maior produtor de comida do mundo. A gente bota comida na mesa da China, da Europa, dos Estados Unidos, e aqui o povo está virando lixo para comer, está na fila do osso. Isso é inadmissível. Então, ter uma política emergencial de combate à fome, que envolva fomento e apoio à agricultura familiar, que envolva uma política nacional de cozinhas solidárias para fazer a distribuição nas periferias das grandes cidades, que é onde tem o foco de insegurança alimentar no país, retomar a CONAB, né, a Companhia Nacional de Abastecimento, com seus estoques reguladores, porque é importante dizer, hoje você estava dando a notícia aqui no começo da volta da inflação, citou a cebola. A volta da inflação foi justamente estimulada pelo preço dos alimentos, né, o aumento novamente da inflação. Veja, a inflação de comida, ela está relacionada diretamente à destruição de políticas públicas de segurança alimentar, como os estoques reguladores da CONAB. O Bolsonaro fechou mais de 40 armazéns da CONAB. Para quem está nos assistindo, quer dizer, como é que funciona isso? A CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, comprava feijão, comprava arroz, comprava milho, né? Deixou de comprar, tem estoques muito baixos hoje. Para que serviam esses estoques? Se o preço desses produtos alimentam, seja por especulação das commodities, seja por um problema de safra, a CONAB botava esses produtos no mercado e baixava o preço, controlava. Não é? Isso tem que ser retomado, essa política de compras públicas. Isso para mim é uma prioridade. E o terceiro e último ponto, também se remete, Larissa, a um ponto que você trouxe aqui no início, citando a COP27, que é a agenda ambiental. O Brasil virou um pária internacional com o Bolsonaro. Bolsonaro era um espalha-rodinha. Ele aparecia na ONU, aparecia nos lugares que todo mundo saía de perto, né? E justamente pela sua política ecocida. Então, o presidente Lula já colocou a importância de retomar uma agenda ambiental ousada, com foco na transição energética, com foco na redução das emissões de carbono, seguindo as metas do IPCC, com foco numa agricultura sustentável, baseada na agroecologia, com desmatamento zero, sem ampliação da fronteira agrícola para a Amazônia, com demarcação de terras indígenas. Ou seja, essa pauta vai ser essencial, do meu ponto de vista, também no novo governo. Certo, deputado. Antes do Igor Gadelha fazer a próxima pergunta, os nossos internautas também estão enviando. Olha só, Luiz Prisco, Boulos, como fazer para conciliar o país em meio a protestos golpistas nas ruas? Olha, aí eu acho que nós temos que ser bem direto, né? A pacificação do país, que é necessária, que todo mundo espera, ninguém aguenta, depois de 4 anos de intolerância ao ódio, todo mundo se dividindo, grupo de zap da família se desfazendo, né? Tudo isso que a gente viu o Bolsonaro produzir, todo mundo quer um pouco de paz, porra. Eu mesmo quero no fim do ano poder descansar com minhas filhas, com a minha esposa. Agora, a pacificação do país, ela não pode significar nem leniência, nem esquecimento. E, de fato, nós estamos tendo protestos golpistas. Eu sou a última pessoa do mundo que falaria contra protesto, certo? Eu venho de movimento social, fiz protestos sem parar nos últimos 20 anos. Protesto, manifestação, é uma parte imprescindível da democracia, aliás, é um sinal de vitalidade da democracia. Agora, fazer protesto por golpe, por intervenção militar, me desculpe, o nome disso é crime. É crime contra a democracia, essa não é minha opinião. Isso é a legislação. Essas pessoas têm que responder, não só esses que até, do meu ponto de vista, estão sendo usados como idiotas úteis, né? Mas quem tem que responder é empresário igual o velho da van, que financiou isso e pagou caminhoneiro para ir para lá. Esse cara tem que responder no banco dos réus. Quem tem que responder é o Bolsonaro, inclusive, que estimulou isso, ele e os seus filhos, durante todo o período do governo e mesmo após a eleição. Essa turma tem que responder criminalmente. Uma coisa é pacificação do país. É necessária, temos que trabalhar por ela. Outra coisa é anistia. Aí eu sou contra. Deputado, para encerrar, antes mesmo do senhor se eleger deputado federal como deputado federal mais bem votado, seu nome era citado como um possível candidato. Primeiro a governador do estado, o senhor desistiu,
foi ser candidato a deputado federal por conta da sua votação. Foi para o segundo turno em 2020 com o Bruno Covas. Minha pergunta é, houve um compromisso, clara pergunta, houve um compromisso do PT para fazer o senhor desistir da disputa do governo de São Paulo, de apoiá-lo na disputa para a prefeitura de São Paulo de daqui a 2 anos? O senhor é candidato à prefeitura de São Paulo daqui a 2 anos? Igor, eu não tenho nem como ser candidato para uma eleição que vai acontecer daqui a 2 anos. Mas, mas logicamente eu tenho disposição, isso nunca neguei, de assumir esse desafio por razões que são muito evidentes. Em 2020, eu disputei a Prefeitura de São Paulo, haviam 5 candidaturas do campo progressista. Eu fui candidato. O PT tinha um candidato, o PCdoB tinha um candidato, o PSB tinha um candidato, a Rede tinha uma candidata. Nós fomos ao segundo turno tendo 17 segundos na TV. Sem padrinho, sem estrutura, não é? Era Davi contra Golias. Nós tivemos 1 milhão de votos, fomos ao segundo turno, dobramos essa votação no segundo turno. Então, é natural que exista o projeto da gente disputar para ganhar daqui a 2 anos a maior cidade da América Latina. Mas houve o compromisso